Bem, olá, você que está sempre com a gente aqui. Temos mais um vídeo, uma palavra, né, para a gente poder estudar, aprender um pouco. É o que eu falo que muitas vezes você, num culto, na presença de uma multidão, você segue o líder, você segue, você não estuda. Estudar é uma coisa que você para e você pensa e você examina. A Bíblia, ela é clara, ela diz: examinai as Escrituras. Então, significa de você examinar, procurar um lado, o outro. É, eu já queria adiantar até uma coisa interessante, que eu vi sobre profecia, que o verdadeiro profeta, ele não tem revelação que não seja divina. Ela foi enviada no tempo e no período para nós. Então, o profeta do Velho Testamento, ele profetizava aquilo que falavam para ele por palavra, por palavra. Então, o profeta falava aquilo, que foi um dito pelo outro. Então, havia vários profetas, havia o rancho dos profetas. Eles sentavam lá e ficavam um profetizando para o outro. O livro de Reis explica bem isso. E um falava aquilo que aconteceu, que era bíblico, que foi dito um pelo outro. Depois veio a escrita. Aí surgiram os escritas, os escrivas, que escreviam a lei, escreviam aquilo que foi dito pelos profetas. E o profeta, ele não podia mentir. Se ele passasse pela prova, ele mentia. Se ele era mentira, ele morria, matavam ele. Não podia mentir. Hoje, as pessoas falam, é o profeta de Deus, vai vir o profeta de Deus. O cara inventa um monte de coisa que não está escrito. O profeta tem o dom da profecia. Qual é o dom da profecia? É você examinar as escrituras e profetizar, falar para quando ela foi dita e para quem, qual o período, qual ano que foi escrita. Então, aí ele profetiza. Olha, eu estou profetizando lá em Segunda Reis. Não é para a igreja, não é para o seu período. É um bom ensinamento? É. Mas um bom ensinamento não é de Deus para o período. Um bom ensinamento é uma coisa que você vai assimilar, entender e falar assim, poxa, eu preciso fazer isso aí. Deu certo lá com o Reis, né? Agora, você não vai chegar em frente ao mar, bater um cajado que o mar vai se abrir para você. E nem você tem que ter essa alegoria de que as coisas vão se abrir para você. Porque o mar vermelho abriu só para Moisés, não abriu para mais ninguém. Agora você vai fazer uma alegoria, porque um profeta falou que o mar vermelho vai se abrir para você. Difícil, né? Complicado. Porque eu vejo os curandeiros. Curandeiro e curador, e homens que oram por cura, não vão em hospital. Não vão. Eu, outro dia, estava saindo das clínicas, porque eu vou nas clínicas. Eu não tenho dom de cura. Se eu tivesse dom de cura, eu ia nas clínicas para curar. Eu ia lá para orar pelas pessoas. Muita gente precisa de dom de cura. Mas eles curam só nos palcos das igrejas. São só nos palcos que há cura. Aí eu vi um rapaz falando para mim sobre uma cura, eu não vou nem mencionar. Eu falei, poxa, eu estou saindo das clínicas, vem para cá. Vale a pena, tem muita gente precisando. Não precisa nem entrar no hospital, na rua mesmo já serve. Não é isso? Bom, nós estamos estudando as cartas de Apocalipse. São as 7 cartas, 7 igrejas. Por que é muito importante estudar as 7 cartas? A primeira delas é quando eu faço a leitura de Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar
aos seus servos as coisas que brevemente vêm acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Gozado. Pedro, Paulo, João, Tiago não escreveram a doutrina lá em Corintos, em Gálatas, em, deixa eu achar, Colossenses, Tessalonicenses. Eles escreveram doutrina. Não estava tudo escrito. Era só Jesus falar assim: olha, o que eles falaram está tudo certo. Segue aqui lá que vai ser batata. Está tudo certinho. A igreja está formada, eles formaram, todo mundo obedeceu e o negócio está certo. É só você ter um pouquinho de vontade de estudar, como eu te falei. Não adianta ficar ouvindo pregação. Você precisa estudar. É só você ter um pouquinho de vontade de estudar e ver quando foi escrita a carta para Coríntios, para Tessalonicenses, Colossenses. Quando foi escritos os evangelhos de Mateus, João, Lucas. Esses apóstolos que viveram, pegaram uma igreja judaica e transformaram na igreja cristã. Então, você vê que interessante que Jesus vem com uma outra transformação. Ele vem falando de uma outra igreja, parece. Ele começa a falar as cartas de Apocalipse, as 7 cartas, as sete igrejas de Apocalipse. Ele começa a falar assim: o negócio aqui está errado. Ué, mas não foram os apóstolos que fizeram? Os apóstolos fizeram certo, mas a sequência deu errado. Por que deu errado? Porque os apóstolos não estavam presentes. A primeira carta que nós estudamos aqui é a carta de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que é isso? A Bíblia explica sempre a Bíblia. Eu já falei sobre esse versículo. Isso a Bíblia está explicando no versículo 1, no capítulo 1, lá no versículo 20, você lê, assim já te desenvolva a vontade de você procurar. É Jesus andando no meio da igreja e no meio dos anjos da igreja. Ele está andando. Na primeira igreja, que ele diz, ele está andando no meio da igreja e no meio dos anjos. Mas vai acontecer alguma coisa nessa igreja? Eu acho que acontece, porque ele veio com juízo para ela. Mas de onde ela veio formada? Quem formou essa igreja? Foram os apóstolos. Eles fizeram certo. Mas os apóstolos não conseguiram continuar, eles morreram, eles não são eternos. Eles morreram. A palavra é eterna. E aí os homens não procuram aprender. Você quer ver como não procura aprender? Olha lá. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Significa que alguns aqui tinham paciência, queriam aprender, estudavam, cuidavam da igreja. E que não pode sofrer os maus. Não aceita as coisas erradas. A igreja não aceitava. E pusesse as provas que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achasse mentirosos. Era ordenança para a igreja. Não é apóstolo. Não pode lançar fundamento. Não pode um cara ser chamado de profeta para ir profetizar. O que ele vai profetizar? O que está escrito no tempo e no período? Esse é o verdadeiro profeta, que profetiza o que está escrito no tempo e no período e para quem foi enviado. Fora disso, é macumba, é feitiçaria. Você começar a pegar lá, isso que eu te digo, isso que eu te digo, que o mar vermelho vai se abrir para você. Eu peguei no mar vermelho hoje. O mar vermelho, isso é profecia? Não, é feitiçaria, é macumba, é distorção da palavra de Deus. Isso foge completamente daquilo que um profeta deve fazer. O profeta deve pegar o livro de Coríntios, quando fala sobre casamento, sobre isso, e entender o que está se passando. E entender também o que vai acontecer.
O porquê que Jesus não condenou a mulher adúltera? Qual a razão? Porque todo pecado é perdoado. Só a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. O cara pode cometer um adultério, pode cometer um novo casamento, pode acontecer o que acontecer na vida do sujeito. Pode roubar, matar, mas ele é perdoado. Ele é perdoado. Agora, o que ele não pode é distorcer a palavra. Porque se ele distorcer a palavra, é uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Agora, vamos ver o que acontecia na igreja. O de agravante, como em relação à blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra a palavra. E quem pregou a palavra, e quem ensinou. E quando aconteceu isso? Bom, eu estou lendo uma carta que foi escrita no ano 70 da era cristã, que o anjo apareceu para João na ilha de Patmos. Foi mais ou menos, João estava já fora de Jerusalém pregando o evangelho, por causa de uma ordenança de Deus, de Jesus Cristo. Ele estava pregando o evangelho, e aí o anjo apareceu a ele e deu essas cartas. Essas cartas, então, elas estão depois de todas as cartas que foram escritas para as igrejas judaicas. As igrejas estavam em Jerusalém. Aquelas igrejas ali, agora aqui na Grécia, aqui onde estão as 7 igrejas, elas começaram a apresentar problema. Aí Jesus veio consertar. A igreja é dele. Não é assim? Porque tem algumas pessoas que, Senhor, vem, sara a tua igreja, cura a tua igreja. Jesus deixou a igreja certinha, meu irmão. Você não precisa orar isso, não. É só você ler e fazer a coisa certa. Fez errado, dá confusão. Na família dá confusão, na vida, no dia a dia dá confusão. Imagina na igreja. Imagina o que se faz na igreja. Haja visto que tem uma multidão seguindo o santo, procissão. Fazer o quê? Maria tem 2.000 anos na face da terra e o ser humano tem 6. Como é que pedia antes? Eu já falei sobre isso, tem vários vídeos sobre isso. Mas vamos continuar aqui, uma coisa interessante. Deixa eu ler em Marcos. Então, olha que interessante. Marcos, finalmente, Marcos 16, no 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-se em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Ele apareceu aos 11. Em Marcos está dizendo que ele apareceu aos 11. Agora vamos ver uma coisa que está em Apocalipse, lá no livro que nós estamos lendo, que é o que eu quero começar a falar hoje. Ele diz assim: conheço as suas obras, pusesse à prova os apóstolos, que não são, e tu os achaste mentirosos. Sofresses, tem paciência, trabalhasse pelo meu nome, e não te cansastes. Trabalhou, lutou, continuou a obra dos apóstolos, a coisa certa, tirou os fraudulentos da igreja, continuou lutando. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Opa! Se eles estão fazendo tudo o que os apóstolos, os discípulos fizeram, eles estão lutando, você não é apóstolo, nada, mas como é que eles deixaram o primeiro amor? Se está fazendo o que os apóstolos fizeram, a igreja deveria continuar praticando o primeiro amor. O tempo está acabando, eu preciso ir mais rápido, senão a gente nem entra nesse assunto. Lá em Marcos, como eu li, quando ele aparece aos 11, ele diz aos 11 assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Bom, por aí só. Por um acaso, o líder hoje
que prega para você, bebe coisa, veneno e não faz mal para ele? Pega uma serpente e não faz mal para ele? Então está errado. Você está seguindo alguma coisa errada. Por que faltou o primeiro amor? O que eles tinham que fazer? Ir a todo mundo e pregar o evangelho. Ué, vamos ver uma outra orientação que Jesus dá no livro de Atos. Aqueles, pois, que haviam se reunido perguntaram, diziam, Senhor, restaurar tu esse tempo o reino de Israel? E ele disse, eu estou lendo Atos 1, o versículo 6. No 7 ele diz assim, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Gente, o que eu estou vendo de igreja, em vez de pregar o primeiro amor, falando que com esse negócio aí do Rio Grande do Sul, das enchentes, é apocalipse, é as guerras, é o arrebatamento da igreja, é o Satanás, é o capeta que fez, foi o demônio que envolveu isso tudo. É o dom da profetada, seguindo com muita força, muito poder, mas a igreja deixou de pregar o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Qual foi a ordem aos discípulos? Para que a igreja continuasse pregando o primeiro amor. Bom, deixa eu ler. Mas não pertence saber sobre isso. Mas recebereis virtude. Algumas Bíblias estão dito poder, e isso é uma tradução errada, porque quando se fala de poder, aí a igreja já começa a dizer que Deus está derramando poder na igreja. Eu não sei se você já viu esses cultos de poder, mas tem muito, muito, e é toda vez. Então, não se prega o primeiro amor, mas se prega o poder. É bem isso. É assim que está sendo. Se prega o poder, não a virtude. E recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ué, sobre vós quem? Lá em Atos, em Marcos, disse muito bem, aos 11. Depois, lá no final, ainda, a Bíblia diz que Jesus cooperou com eles, com os 11. Não foi com ninguém, não. Porque os 11 tiveram o dom de beber coisa mortífera, pegar serpente, e tiveram o dom do idioma, da tradução de línguas. É muito claro esse dom de línguas, é idiomas. Haja uns batatada aí, a igreja pregando que você tem que orar em línguas, se não orar em línguas. Se não orar em línguas, meu irmão, prega o primeiro amor, só isso. E recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Samaria e até os confins da terra. Foi exatamente isso que Jesus disse. Vocês têm que ser minha testemunha. Esse é o papel da igreja, dar testemunho de Jesus. Começa como? Um testemunho do irmãozinho. O irmãozinho que não tinha, agora tem. O irmãozinho que não fez, agora fez. O irmãozinho, a irmã. Eu vi cada uma já, meu irmão. Tem um grupo aí de bilionários, de gente muito rica, que dá o testemunho e depois vende a fita, vende o testemunho, dá o testemunho para ajudar, porque o cara era grande no mundo, e depois é tudo tomação de dinheiro, mas ninguém prega o primeiro amor. Ele falou assim, eu tenho, porém, contra ti que não prega o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Morte e ressurreição de Cristo. Esse é o primeiro amor, a igreja tem que amar isso. A igreja tem que amar a Cristo, ao testemunho dele, amar a cruz. Eu já visto que a pessoa não sabe nem a mensagem da cruz. Não há interesse nenhum em conhecer isso.
As pessoas vão para a igreja perguntando assim: o que tem hoje no culto? Vai ter o que hoje no culto? Não tem nada no culto. No culto é pregar o evangelho, morte e ressurreição. É muito simples. Eu vou continuar, porque o vídeo está grande, eu vou continuar sobre esse assunto. Como é que a igreja hoje não consegue pregar o primeiro amor? Totalmente afastada. E preste bem atenção no que eu vou dizer. Todas as cartas que foram ditas, a igreja não conseguiu seguir. Porque senão Jesus falava, está tudo bem, está funcionando certinho. No ano 70 da era cristã, ele teve que voltar e falar para João, João, está tudo errado. É assim. Se você não entendeu, na próxima aula eu vou desenhar. Até lá.